Então, Jordan, vamos entrar nessa temática, né? O que que é ser um cidadão espírita? Porque, eu acho que para a gente começar, a gente pode começar com o porquê, né? Por que que a gente tem que trazer à luz esse debate de um cidadão espírita? A gente não é como os outros? Isso. O que que torna a gente diferente das outras pessoas? Gostei bastante da sua provocação. Eu acho que é uma provocação do bem, muito incrível. E, assim, quando a gente fala que é cidadão espírita, a gente não está se dizendo melhor que ninguém, mas trazendo uma reflexão para nós, enquanto seres imortais, espíritos encarnados, que é o seguinte: nós somos espíritas, beleza, mas nós não somos somente espíritas. Nós somos estudantes, nós somos trabalhadores, nós somos filhos, pais, irmãos, irmãs. Ou seja, a gente está inserido na sociedade. E a partir daí, o que, que isso significa para nós? Então, podem ficar tranquilos que eu não vim aqui militar em prol de nenhum partido político, em prol de nada assim que possa causar muita disputa, mas eu vim trazer reflexões. E a reflexão principal que eu, na minha humilde limitação enquanto trabalhador, vou tentar trazer para vocês é o que, que a doutrina pode nos contribuir para sermos um cidadão melhor. Acho que melhor ainda, como é que a doutrina pode nos ajudar a nos tornarmos cidadãos melhores? Eu acho que Porque se a assim, gente não é só... Pode falar. acho interessante deixar claro que você falou que assim, aqui a gente não milita por partido nenhum, a gente não milita por essas coisas que vão levar, né, a alguma desconstrução, alguma briga no geral, mas a gente milita pelo Cristo, tá, gente? Deixar bem claro Exato, que é bem pelo claro. Cristo nós somos militantes e estamos aí para defender o trabalho do bem, né? E eu acho que isso aí também entra no dever do cidadão espiritual, que a gente vai entrando no decorrer do nosso bate-papo. Exatamente, sabe? É importantíssimo isso que você levantou, porque a gente tem uma ilusão, e essa é uma reflexão que devemos fazer enquanto movimento, que a gente acredita que o espiritismo é neutro. E o espiritismo não é neutro. Ele não está apático na realidade. E é aí que entra a importância de o espírita se reconhecer enquanto cidadão. Porque se a gente se fechar apenas numa bolha do movimento espírita, não que seja ruim trabalhar no movimento espírita, é ótimo. É o espiritismo em movimento. Mas se a gente não buscar exemplificar a nossa crença, o nosso valor na sociedade, de que está valendo essa nossa doutrina? Porque o próprio Kardec, até lá no Livro dos Médios, quando ele vai refletir em alguns pontos, diz assim para a gente: veja bem, de que adianta acreditar e estudar os efeitos da espiritualidade se isso não tem me servido para ser um espírito melhor, para eu moralizar a minha vida, para não me tornar alguém mais edificado? E aí é que está a grande reflexão de que está me valendo a doutrina. Como é que eu estou me portando na sociedade, na relação com os outros, na vida em comum, porque eu não vivo sozinho. A lei de sociedade deixa claro que a gente não consegue viver sozinho. Mas e aí? Sabe? Porque a gente tem uma ideia de que a política ela é só administração de recursos, ela é só filiação em partidos políticos, é estar em movimentos sociais. Isso tudo é muito importante. É a maneira da democracia que a gente tem hoje. E a doutrina não vai te dizer, seja isso, seja aquilo, milite por tal ou tal. Mas ele vai fazer uma provocação para que a gente se coloque de uma maneira útil na sociedade, saca? Sim. A política, além da arte de administrar, é a arte de conviver com o diferente. Com certeza, com certeza. Eu acho interessante sobre essa colocação que você fez, principalmente quando você falou do Kardec, né? Kardec, ele codificou, né, para nós aí a doutrina que a gente conhece hoje, pelo que ela é, e a partir do momento que ele fala de que não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo, se aquilo não está te tornando uma pessoa melhor, não está evoluindo a sua alma, não está evoluindo o seu espírito, do que adianta, né? Do que vale? E muitas vezes os espíritas, eles se sentem perdidos, cara. É o que eu percebo, saca? Porque assim, Uhum. a galera pensa assim, no todo e não pensa nas partes, né?
Porque quando a gente fala da doutrina, a gente pensa no tríplice aspecto, né? Da ciência, da filosofia e da religião. E de que forma essas três coisas podem contribuir para a gente ser humanos melhores, né? Porque, afinal de contas, o objetivo da doutrina é, primeiro, a gente está praticando a reforma íntima a cada dia, né? A gente está se melhorando como pessoas a cada dia, sempre está pensando no nosso próximo, buscando ajudar e ser ajudado, né? Como diz na oração de São Francisco de Assis. E por aí, a gente não para, né? A gente vai cada vez conhecendo mais, aprendendo mais, se melhorando mais, para poder ir avançando, né? Para chegar, pelo menos tentar chegar um pouquinho perto da perfeição, né? É o que a gente busca. E onde é que está o nosso papel nisso tudo? Essa que é a pergunta, a grande pergunta. Essa que eu acho que é o início da reflexão e da provocação que a gente tem que fazer a si mesmo. Porque a gente também tem uma percepção de que o espiritismo é apenas religião, mas ele não vive sem filosofia e ciência. E se a gente tentar fazer só que seja só ciência, também não vai dar certo, da mesma forma que filosofia. Então, compreendendo o que o espiritismo pode nos ajudar para ser melhor, a gente já pode entrar também na reflexão de, eu entendo que o espiritismo tem que me tornar melhor, mas onde que isso se encontra na doutrina? E aí eu recorri ao Livro dos Espíritos, porque lá é um livro que eu amo muito. E ele foi o primeiro, né? Todas as outras obras são desdobramentos mais aprofundados dele. Muitas perguntas, né? Pois é. O Livro dos Espíritos explica como é que foi, o Evangelho traz a parte moral, o Céu e o Inferno traz a filosofia, né? Essa questão da vida após a morte, o que é a vida, como é que se dá, o que é justiça divina. E aí vemos a Gênese, que fala sobre a nossa criação, a nossa gênese enquanto ser, um aspecto mais científico. E aí, no Livro dos Espíritos, eu sempre gosto de trabalhar esse tema com uma reflexão importante. Lá na Missão e Ocupação dos Espíritos, Kardec está debruçado para entender o que os espíritos errantes, ou seja, aqueles no mundo espiritual, estão fazendo, e qual que é a missão dos espíritos encarnados. Porque os espíritos nos trazem. Nós estamos encarnados para cumprir um objetivo de vida. Tá? Mas qual que é objetivamente esse objetivo? A essência de viver, né? Exato, essa essência de viver. E aí ele pergunta, exatamente essa pergunta que eu te fiz. E aí os espíritos fazem instruir os homens e melhorar as instituições. Já começa assim. Opa! Então, nada fácil. Mas como? Como é que eu faço? Por meios diretos e materiais. Beleza. Meios diretos e materiais. Então quer dizer que eu tenho que estar presente no mundo para que isso aconteça. Afinal, como é que eu vou criar um mundo melhor se eu não estiver presente nessas instituições? E eu gosto muito de como eles trazem a reflexão para a gente da seguinte maneira. Porque todo mundo pode ser útil. E sendo que todo mundo pode ser útil, todo mundo pode dar a sua parcela de contribuição para que esse mundo seja um pouco melhor. Para que as instituições, sejam elas religiosas ou não, porque instituições podem ser o local onde eu trabalho, o local onde eu estudo, podem ser os diversos locais enquanto eu, como cidadão, faço parte. E essa é uma reflexão profunda, porque assim, ela tira o espírito encarnado desse vazio e fala, toma, faça a tua parte enquanto filho de Deus na criação divina. Faça a tua parte enquanto filho de Deus para transformar esse mundo que vocês criaram. E vocês podem mudá-lo. E é interessante, cara, quando você fala assim que assim, a gente precisa ser materializado, né, para estar fazendo esse trabalho, e a gente tem que fazer esse trabalho através das diversas instituições, né? Quando a gente pensa nessa fala das instituições, é quando a gente lembra, né, inclusive com o tema da live, que o dever do cidadão espírita não é só dentro do centro espírita, né? O trabalho não se concentra apenas dentro do centro espírita, o trabalho de caridade, o trabalho de amor, o trabalho de evangelização, é a cada dia, cara. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na nossa escola. Assim, em todo momento do nosso dia, nós somos convidados a nos provar verdadeiros espíritas, né? Eu lembro bastante daquela passagem do Evangelho do Pedro, né? Que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E aí, a gente nega Jesus no nosso dia a dia?
Como é que funciona isso? Como é que está o nosso dever como cidadão espírita, como trabalhador e servo do Cristo, não é verdade? É verdade. E você levantou um ponto muito importante. Será que a gente não nega o Cristo na nossa vida? E é importantíssimo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo da live, porque a gente para e pensa que muitas vezes essa ideia de exemplificar o Cristo ou não negá-lo é agir como se fosse crente ingênuo, e é o contrário. É um crente racional, pois é a fé raciocinada que a doutrina espírita nos convida a ter. E é impressionante como a gente pode ressignificar essa ideia de servir a Cristo no seio da sociedade para uma ideia mais construtiva. Não crer pelo crer. Porque a gente não pode dizer para o outro que ele deve ser, mas eu posso exemplificar um caminho profano. que essa pessoa pode escolher. A gente crê por crer é profano. Exato. É aí contra a nossa natureza, sabe? É porque alguém diz, olha, creia, mas por quê? Por quê? Eu vou crer. Se for assim, eu vou crer em qualquer coisa. E é contra a minha natureza crer por qualquer coisa. E aí você me trouxe uma grande reflexão, que também está no Livro dos Espíritos. Porque assim a gente já começa a sair do eu próprio, o que a doutrina está me fazendo, para o que eu posso fazer com essa doutrina no mundo. O todo. E aí lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, e na 643, que fala sobre a questão do bem e do mal, uma questão bem complexa e profunda, mas muito boa, necessária. Os espíritas, Kardec quer saber, beleza, não basta apenas eu deixar de fazer o mal? Exato. Eu não posso ser um cara neutro aqui, ó. Não tô fazendo mal a ninguém, mas também não tô saindo da minha zona de conforto, né? Eu posso ser assim? Esse é o meu dever? Exatamente. E aí os espíritos falam, olha, não é assim. Porque não basta deixar de fazer o mal. Tem que fazer o bem no limite das suas forças. Por quê? Porque vocês não vão responder para Deus somente pelo mal que fizeram, mas pelo mal decorrente do bem que não fizeram. Ou seja, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E o Cristo ele nos convida a essa postura ativa a todo instante, porque ele foi essa postura ativa ao longo da vida inteira dele. Exato. Ele confrontou a hipocrisia do tempo dele. Ele confrontou a realidade do tempo dele. Mas ele também fez isso com amor, sabe? E o que isso tem a ver com a política? Se somos cidadãos, a gente está dentro de um processo democrático que não se restringe somente ao voto, mas que a gente precisa compreender que nós temos um papel muito além do voto. Eu tenho um papel de fiscalizar, eu tenho um papel de acompanhar, eu tenho o papel de buscar me informar para que eu não seja alguém guiado pelo que dizem que é para eu ser, mas que eu me guie por aquilo que eu realmente acredite que deva ser. E a política, ela, repito, não é individual apenas, ela é a questão da coletividade. É o viver em sociedade, é um ato político. E quando você diz que... quando você não, porque não é você que diz, são os espíritos, né? Quando os espíritos dizem lá, no Livro dos Espíritos, que não adianta só a gente deixar de fazer o mal, mas sim praticar o bem, a gente entende que praticar o bem é você ser contrário ao mal, é você não dar espaço para a existência do mal, né? E aí a gente vai pensando, e a gente pensa em como que a gente vai levar o bem para o nosso dia a dia, né? E como que a gente vai envolver o bem com a política. Porque o que é o bem? O bem é você estar usando dos ensinamentos do Cristo, né? Da beleza divina, que é o amor, né? O princípio fundamental da nossa doutrina. E você praticando o amor ao próximo, você tendo mais empatia com o seu próximo no dia a dia, pensando no que as pessoas, né, realmente necessitam, não só de bens materiais, mas também de bens espirituais, e de uma conversa íntima, que às vezes falta bastante no dia a dia do cidadão, né? Quem nunca deu bom dia a um funcionário, né? Por exemplo, quando você está passando ali na rua, você dá bom dia a um gari que está ali trabalhando, né? E quem não percebe que a pessoa te trata diferente, ela fica até animada por receber um bom dia. Porque muitas vezes as pessoas não percebem, né?
E aí que mora o bem banal, que é o bem do dia a dia que as pessoas se ignoram, as pessoas não lembram de fazer, que é o básico, né? Exatamente. E aí eu queria propor agora até um desafio para a galera que está acompanhando a gente no chat, para que a Galera gente do possa chat. refletir um pouco sobre para essa questão de como é que eu lido com o outro. Porque a gente está falando muito da gente fazendo alguma coisa. E eu acho Sim. que a gente pode entrar também na questão do que é esse relacionar com o outro, saca? Então eu vou falar algumas afirmações. Eu queria que a galera do chat me ajudasse a fazer o seguinte. A partir do momento em que eu falo elas, vocês só vão me dizer concordo e quem não concorda diz discordo. É simples assim, cara. E aí você vai me ajudando aí, Dermes, para que a Sim, gente possa, a partir daí, tecer algumas reflexões. beleza. Então, beleza. Primeira afirmação. Pizza é a minha comida preferida, sim ou não? E aí, galera, vocês concordam ou vocês discordam? Sim ou não? Vamos ver a galera do chat. Ó, até Rodrigo, agora acho que o estalo é. Rodrigo, o estalo é do microfone mesmo. Do fone aqui. acho que é do movimento, né, do fone, aí Vou desses ficar mais, instalados. ficar Ó, mais quietinho. Clarissa Alguém discordou. discorda. Pois é, né, cara? Eu concordo, eu Beleza. gosto muito de pizza. Pois é, então. Uai, não sei. Acho que é uma pergunta muito aberta, né? Eu perguntei se pizza é a comida preferida de vocês. Ó, a Rafa disse que não. Beleza? Então vamos Já vemos, aprofundar um pouquinho. já vemos E se eu contraste. perguntar, e se eu perguntar assim, vocês preferem rap ou MPB? Eu prefiro rap. Galera não curtiu a pizza, não. A galera tá brigando pela pizza até agora. Aham. Pois é. Gente, segue a vibe. Rap é melhor do que MPB para vocês ou Ó, vice-versa? Giovana disse MPB, Clarice e a Rafa disse. Não, Giovana disse rap, Clarice e a Rafa disseram MPB, Mariana disse MPB, Rodrigo disse os dois, Karen disse os dois. Beleza, vamos aprofundar então. Fala para mim, vocês concordam ou discordam que a maconha deveria ser legalizada? Olha, essa daí é polêmica. E aí, concordam ou discordam, galera? Não é para discutir, é só para falar sim ou não. Vamos ver o que sai. Tem que dar Tava opinião, rápido. gente. Concorda ou não concorda? Sem omissões. Sem omissões. Ou não sei. Não sei vale Pode ser um também. não sei, pode ser um não sei. O negócio é dar a opinião, né? Dá um tempinho aí pra galera responder. Às Às vezes. vezes. Uma boa Interessante. pergunta. Uma boa resposta, no caso. É. Vixe é outra boa. Discordo. 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 Concordo. Concordo. Não sei. Não sei. É um questionamento interessante, é um questionamento polêmico, né? Interessante. Muita coisa envolvida. Gostei. Só fiz medicinais, então já não discorda tanto. Discorda às vezes. É, Então vamos lá. E vocês acreditam que é possível fazer um mundo mais igualitário? ó, e aí, galera, vocês acreditam ou não? É possível fazer um mundo mais igualitário? Eu vou dar minha opinião, enquanto a galera não responde assim. Eu acredito. Eu tô aqui pra isso, né, cara? A Giovana Sim, concorda, concordo. Clarissa concorda. Sim, Tem que, tem que ser possível. graças a Deus. Estamos próximos, acredito. Sabe o que eu queria com isso, gente? É que vocês discordassem mesmo. E sabe por que eu queria que vocês discordassem mesmo? É justamente por uma coisa.
para perceberem o quanto o ser humano, que é o espírito encarnado, é muito complexo. Então, quando a gente fala de política, a gente está falando de existências completamente diferentes e outras Individualidades. existências, exato, e outras existências similares, individualidades. E as pessoas são complexas demais para caberem em determinadas caixinhas que a gente coloca. Então, eu estou falando para você não ter posição diante das coisas? Claro que não. Não. Eu estou falando para você. Quem sou eu para falar o que é para você fazer, para começar de conversa? Eu estou trazendo a reflexão importante que a gente tem que ter de que não tem problema você se posicionar à esquerda, não tem problema você se posicionar à direita. Eu acho que o que o Espiritismo contribui é para que a gente seja seres melhores. E a gente Exato. precisa parar de querer encaixar as pessoas em caixotes. De dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser isso, e seguir uma cartilha desse jeito, desse jeito. São os Porque rótulos, nem né, dentro cara? desse... Exato. Sabe por quê? Porque nem dentro do Espiritismo há unanimidades. Da doutrina existe, mas do movimento existe. Sobre muitas Não, coisas, com sabe? certeza não. Aqui mesmo eu vi gente discordando de assuntos polêmicos, mas discordando. E as Sim. mesmas pessoas que discordaram, outras vezes concordaram, como foi o caso de fazer um mundo mais igualitário. Então perceba como muitas vezes uma pessoa que discorda frontalmente de mim, ela concorda muito comigo em outras coisas. E isso Sim. não a torna um ser humano melhor ou pior do que eu. A faz um ser humano diferente com opiniões diferentes. Sabe por quê? Porque as pessoas podem mudar as consciências dela, mudar as opiniões dela. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa reflexão, porque a gente está criando um mundo sem consenso, pelo menos nas coisas básicas, como direitos humanos para todo mundo, ou Infelizmente. como todo mundo merece amor. E é por isso que eu falei que o Espiritismo não é neutro, porque Cristo não é neutro. Porque ele vem pregar o bem. O amor. Você não vai ver Cristo dizendo, tem que matar mesmo alguém. Não, sabe? Mas ele não diz, tem que matar quem fala que tem que matar. Ou tem que matar quem mata. Ele diz, eu quero que o pecado acabe, que o erro acabe. Mas eu quero que o pecador se salve, porque ele é filho de Deus como eu. E Percebe como é Jordan, complexo? interessante, né, cara, que quando a gente pensa, né, o que Cristo faria, o que Jesus faria, essa é uma pergunta extremamente importante para o nosso dia a dia, né? Eu gosto de lembrar daquela passagem que ele fala assim: atire a primeira pedra que nunca houver pecado, né? E quando a gente pensa nessa passagem, e a gente lembra o quanto que as pessoas são rotuladas e o que os rótulos têm a ver, né, gente? Os rótulos, eles estão junto dos julgamentos, né? E Cristo, ele falava para nós que julgar é errado, porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, e quem somos nós para poder julgar? Nós não somos melhores que ninguém, só porque nós temos o conhecimento, né, a mais, ou um conhecimento diferente do outro. Nós não somos ninguém. Nós não podemos sair julgando, porque julgar é fazer o mal. E aí a gente volta lá no começo, que a gente falou que não adianta só não fazer o mal, tem que fazer o bem. Exato. E o Lenin, ele tem uma música que eu confesso que eu conheci essa semana, com essa questão da quarentena, né? Os artistas estão lançando trabalhos de novo e redescobrindo. E uma música chama Crença. E nessa música ele fala assim, vai que a gente pensa igual e acho isso normal. O igual da diferença, cada um, todo ser tem a sua crença. E olha que perfeição, cara. Cada um, todo ser tem sua crença. E é muito importante a gente perceber que o rótulo ele não consegue expressar toda a complexidade que é existir. A Sim, vida, ela existe. Então, uma vez eu posso estar errando aqui, mas outra eu posso estar acertando muito ali. E eu vou trazer um exemplo claro: os apóstolos. Os apóstolos de Cristo eram gente como a gente, sabe? E Cristo escolheu eles porque eles tinham características que poderiam ajudar naquele momento essa luta. E depois ele foi atrás de Paulo, que era o cara que perseguia ele. E quantas vezes a gente não vê pessoas tão equivocadas por aí? Quantas vezes a gente não age equivocadamente?
porque eu não gosto de falar os outros estão equivocados. Eu estou equivocado muitas vezes. Mas Cristo foi pegar Paulo. Eu nunca matei ninguém na minha vida. E Graças Paulo a matou, Deus. em vez de... Graças a Deus. Paulo matou. E eu não estou falando isso para julgar ele, mas ele mudou. Ele se tornou alguém melhor. Então, a questão do rótulo não ajuda, porque a gente não consegue buscar, compreender o porquê que a pessoa faz o que faz, o porquê que ela se tornou o que ela é, o porquê que ela pensa daquele jeito. E, principalmente, a gente muitas vezes joga no lixo aquilo que a gente acredita, que é o progresso. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode progredir. Um exemplo claro disso é, eu já tive muitos pensamentos preconceituosos ou limitados, superficiais sobre as coisas. Tinha uma época da minha vida, quando eu era mais jovem, que eu queria ter a opinião formada sobre tudo. Era exatamente isso. Ter a Quem certeza nunca, sobre cara? tudo. Quem nunca quis ser o dono da verdade? Até que hoje eu percebo, cara, quanta coisa que a gente tem certeza e não vale nada. Nada, cara. Nada. Nenhuma verdade Algumas é coisas valem. universal. Não tem como. Exatamente. Não tem como. Isso aí, Vitor. Muito bem apontado, né? A gente falou um pouquinho aqui, Jordão apontou sobre esse caso, né, de Paulo de Tarso, e a gente postou essa semana a indicação literária, né, na última semana aí, sobre Paulo Estevão, né? O livro Paulo Estevão, para quem não conhece, é um livro que rola demais conhecer, é um livro que tem muitos detalhes, né, que traz, assim, uma jornada muito interessante de diversos aprendizados que, assim, é pra gente levar pro coração mesmo, sabe? Pra gente aprender como ser cristãos melhores, né? E tentar ser um pouquinho de Paulo a cada dia, tentar se melhorar. Então, para quem não conhece, entra lá no nosso perfil depois e confere. Exatamente. Estou gostando do comentário da galera, né? Muito bom, galera participando, Buscamos tá show de bola. informação. Maravilhosos vocês. E aí eu volto para o livro dos Espíritos, porque o que eu estou falando não é o que Jordan pensa apenas. O livro dos Espíritos ele fala o seguinte, na questão 835 até 842, sobre liberdade de consciência. Então, basicamente, consciência, que é o que a gente está falando, ela é o pensamento mais íntimo, onde ninguém, além de Deus, sabe o que se passa. A gente, Deus, sabe o que se passa. Ninguém É. mais sabe. E aí, cabe uma reflexão importantíssima. A gente, enquanto ser humano, só pode alcançar os comportamentos que decorrem da liberdade de consciência. Mas nunca impor, nunca limitar e nunca dobrar a consciência de ninguém. E é por isso que a doutrina ela traz essa questão da reflexão, do debate de uma forma muito mais profunda. Porque a partir do momento que eu entendo que existem campos na outra individualidade que eu jamais vou conseguir entrar, então eu compreendo que são campos que esse outro, apenas ele, pode mudar. E aí, numa das perguntas maravilhosas, a gente começa a compreender o seguinte: como é que a gente lida com a consciência do outro? Sabe por quê? Porque Kardec ele pergunta, fala para mim, amigos espirituais, como é que o que a gente pode dizer, melhor dizendo, desses que afrontam aqueles que pensam diferente para escandalizá-los? E aí os espíritos falam, isso é falta de caridade, atentar contra a consciência alheia. E aí, a partir disso, a gente começa a trazer para a nossa realidade política de hoje. Lembrando que política é toda a forma de expressão e existência na vida. O que a gente está falando, o que a gente está colocando, ela tem o objetivo de fazer o quê? Ela tem o objetivo de atentar contra a consciência alheia, de escandalizar pelo prazer de escandalizar, para fazer nosso orgulho ficar orgulhoso, ou ela tem o objetivo de destruir? Porque os espíritos não proíbem a gente de se indignar, de combater o mal, nem aquelas ideias perniciosas. Mas, Mas eles falam isso. Toma cuidado, amiguinho. isso aí Toma vai abaixar muito sua cuidado. vibração. Pois é. Sabe por quê? Na questão 840, eu acho que essa questão me ajuda muito. E na 841 também,
Eu tô com o meu roteirinho, por isso que eu tô levando de có tudo. Já ia falar agora, cara. Eles, Caraca, o Jordão é um cara que lembra as questões de cabeça. Eu não lembro, só lembro o conteúdo, cara. então, Lembrar a questão de cabeça não é comigo. eu lembro o conteúdo de cabeça, mas as questões às vezes me perdem, né? Eu não tenho essa memória. Uau! Mas aí a gente começa, vamos trazer, que eu gosto de pensar criticamente, porque a doutrina ela serve para isso, sabe? A gente pode combater as crenças perniciosas, isso não é atentar contra a consciência. Os Espíritos nos esclarecem o seguinte: você nunca vai alcançar a consciência, mas você tem o dever de combater os comportamentos que causem esse prejuízo a terceiros. Sabe por quê? Porque a consciência ela é entre a individualidade e Deus. Mas vamos dar um exemplo bem extremo para a galera compreender como é que isso funciona. Então, basicamente assim, vamos falar, por exemplo, do nazismo hoje em dia. A gente sabe que é crime, se não todo mundo, a maior parte do mundo. E defender ideias nazistas não é considerado nada legal hoje em É dia, desumano, graças a cara. Deus. É É desumano. desumano. E a gente evoluiu, graças a Deus. E aí, a gente sabe que essas ideias causam prejuízos às pessoas. Prejuízo mesmo. O problema é que a gente nunca vai obrigar um nazista a deixar de ser nazista. Mas a gente pode combater os comportamentos, os símbolos e tudo aquilo que representam essa ideologia e que fazem mal à sociedade. Já Combater o mal com o bem. percebe? Exato. Percebe como é diferente eu atentar contra a consciência e combater aquilo que as ideias ruins causam na sociedade? Eu acho que essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque Kardec também pergunta, beleza, eu não posso atentar contra a consciência dos outros. Eu tenho que tomar cuidado para combater os comportamentos. Mas aí, eu também, eu posso mostrar o caminho da verdade, que é o amor, o bem, o que Jesus trouxe, para essas ideias perniciosas, ou isso também é atentar contra a consciência? Porque às vezes a gente se pergunta, cara, então não posso fazer nada, eu tenho que deixar o pau quebrar aí na sociedade, deixar aquilo que é autoritário, aquilo que faz mal às pessoas existirem, ou eu posso fazer alguma coisa. Enquanto cidadão espírita, eu posso tomar uma postura? Em outras palavras, eu acho que era isso que ele queria dizer. Sim, Homem de bem, posso tomar uma postura? E aí os espíritos falam, vocês podem e até devem. Mas sabe uma coisa maravilhosa que eles também dizem? Que é para se tomar cuidado, porque a força quase nunca é necessária. exato. Usem o exemplo de Jesus. E qual que é o exemplo de Diálogo. Jesus? É o diálogo e o amor. Exato. É o amor, é a persuasão, é a brandura com o outro. Porque se tem uma coisa que pode ser imposta, e isso é palavra dos espíritos, essa coisa é o bem. O bem é firme por si só para ser imposto. E perceba como é que a gente muitas vezes se ilude achando que para combater o mal eu preciso pegar em arma, eu preciso devolver na mesma moeda, eu preciso bater, confrontar, porque o outro tá me fazendo mal. E aí a gente percebe que não, porque a gente não está botando fé no amor, a gente não está botando a fé em Deus, não está botando fé que o bem que a gente cultiva, que a gente fala a todo instante na casa espírita, realmente funciona. É Porque o aquela, bem, ele é firme. é aquela passagem, né? Se baterem no seu rosto, dê outra face. Não revide, né? Exatamente. E sabe o que me faz pensar sobre isso? Porque muitas vezes eu também tenho essas reflexões. Eu acho que todo mundo aqui passa por isso. A gente está vivendo um momento de uma crise em todos os sentidos. Sim, E a doutrina, como consolador prometido, ela traz essa reflexão já há muito tempo. Porque o bem ele não é imediatista como a gente quer. é longo prazo, é um processo A gente não muda da noite pro séculos. dia. Exato. Eu acho que essa é a grande reflexão que os espíritos nos trazem nessa questão. Então, não é para você deixar o pau quebrar, deixar o mal vigorar, mas é para você fazer isso mostrando outro caminho. Combata mostrando outro caminho. Percebe como é que é diferente
Porque justeza, firmeza é diferente de violência, mas é Sim, firme por si só. exato, exato. Acho que assim, não tem outra maneira de se pensar isso, né? E assim, isso me faz pensar, né, problematizando um pouco, sobre os protestos que estão acontecendo com relação ao racismo, né, com relação a Black Lives Matter, e como é que está funcionando isso, né? Porque tem algumas pessoas que estão realmente usando esses protestos para depredar, né, o ambiente, e tem pessoas que estão ali justamente para protestar pacificamente, para pedir uma mudança, né, uma melhora nas condições de vida. Até porque nós somos pessoas iguais, né? Nós somos todos filhos de um mesmo pai, né? Tá escrito no Evangelho isso. A gente tem que ter isso em Pois nossa é. consciência. Então, por que tratar diferente, né, uns aos outros? E se isso acontece, de que maneira que a gente deve agir? A doutrina traz para nós que a melhor maneira é ser pacientes, porque nada muda do dia para a noite, igual a gente está falando, e de passo em passo conquistar o nosso objetivo, que é a melhora nossa e a melhora do mundo, né? Perfeito, cara. E sabe, eu fico pensando muito sobre essa questão da violência, protestos, rupturas violentas. E a doutrina ela tem sido muito clara, mas ela também tem sido um chamado para que a gente compreenda a integralidade do ser. Então a gente volta. Muitas vezes essas reações elas se dão de muito tempo acumulando as opressões cotidianas, Sim, acumulando o apanhar cotidiano. Então, sim. muitas vezes, eu não estou falando como forma de justificativa, mas eu estou convidando a gente a refletir sobre se muitas vezes não é a maneira que, naquele momento especificamente, se jogou para fora um algo que angustiava, para depois a gente repensar. É algo Sabe que por quê? convém, né? A violência convém. Exato. Mas eu acho que ela, por si só, nunca vai conseguir transformar de fato em nada. Não A gente mesmo. basta olhar a história humana. O século XX foi o século que a gente teve duas guerras. A gente teve Sim. várias revoluções. A gente conseguiu algumas conquistas, conseguiu, mas a gente só conseguiu impor externamente algumas conquistas e não internamente, seja no íntimo de cada Internalizar. ser, exato, seja no seio da sociedade ou no coração de cada homem, porque a mudança ela não se impõe, ela é uma construção. E é isso que os movimentos negros, o movimento LGBTQI+, fazem muito bem, esse processo de desconstrução. Porque eles, usando a situação deles, dizem, tem alguma coisa errada com o mundo. Por que a gente muda? Não muda. E me faz pensar muito, para nós espíritas, o seguinte, como é que a gente vai construir um mundo mais fraterno e solidário se existem irmãos nossos que, pelas suas diferenças, não só enquanto indivíduos, mas enquanto coletividade, estão sendo tratados diferentes. Aí você pode dizer, Jordão, isso é da sua cabeça, é a sua opinião. Aí eu falar, eu respeito que você pense assim. Mas aí, não sou eu só que está dizendo isso. A questão 793 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta o que é uma sociedade, uma civilização evoluída. E aí os espíritos falam: vocês se supõem evoluídos demais, porque vocês se vestem melhores do que os primitivos, porque vocês têm mais instrução que eles. Mas na verdade vocês são só instruídos. Vocês ainda não são moralizados. E você sabe quando é que vai chegar uma civilização evoluída? É quando Vai a gente demorar. exercer a caridade. Exato. Mas quando? Quando a gente exercer a caridade cristã. Quando não houver gente passando fome. Fome. Exato. Cara, inclusive, acho bem interessante comentar que teve uma reunião que a gente aqui da Metodologia Alta de Souza, a gente tem uma reunião que chama Reunião Nacional. Na reunião nacional que eu Aham. frequentei, acho que em 2016 ou 2017, não lembro ao certo, a gente estava tendo instrução dos espíritos, né? E eu lembro que foi falado que a gente tinha que tomar muito cuidado sobre o que a gente acha que é felicidade. Porque não existe felicidade plena enquanto tem um irmão nosso, né, vivendo no mesmo planeta que nós, passando fome. E assim, Perfeito. isso me impactou bastante, cara, porque eu nunca tinha parado para pensar, saca? Sei lá, 17 anos, 18 e parando para pensar, putz, o que é felicidade? Tem gente passando fome e eu vou ser feliz? Não, Exato. E não é você assim que a vida sabe, funciona. o Kardec,
ele faz um textão de comentário dessa resposta. Porque os espíritos escrevem 3 linhas. Kardec fez 1,5 página para tentar explicar para a gente o que quer dizer Novidade. isso. Então, alguns tópicos que ele fala que são muito importantes é o seguinte: quando o mais fraco contra amparo no mais forte, e isso não é somente fraco e forte fisicamente, mas socialmente falando também. Quando não houver mais preconceito nenhum em termos de raça, gênero e qualquer outra diferença. Quando a justiça puder ser feita com mais imparcialidade. Quando não houver mais privilégios para determinados grupos. Quando não houver mais opressão desse mais forte pelo mais fraco, que eu falei anteriormente. Ou seja, também quando não tiver mais ninguém passando fome. Porque como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou alcançar um reino de justiça, de amor e caridade, como Jesus veio nos ensinar, se tem um irmão meu sofrendo, não porque ele escolheu caminhos tortuosos apenas, mas porque a gente criou uma sociedade que não atende às necessidades de todo mundo. Isso parece ser duro de ouvir, parece ser duro de refletir, mas é um convite que a doutrina espírita faz para a gente. Porque a caridade, bem compreendida, como o próprio São Luís fala lá no Evangelho, na hora de confrontar o mal, ela é uma caridade que o Livro dos Espíritos traz, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Imagina se cada um de nós aqui presente hoje, as 16 pessoas ao vivo, fora a gente, conseguir ser um pouco mais benevolente, um pouco mais indulgente, um pouco mais caridoso na essência da palavra com o outro, ser um pouco mais útil para a transformação da sociedade, no limite de nossa força. E o limite da nossa força é até onde a gente realmente consegue ir. E não até onde nos convém ir. Exato, exato, cara. Quando a gente fala sobre aonde que a gente consegue ir, eu lembro que lá no começo eu falei que assim, é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto. E eu acho que é justamente isso, né? Muitas vezes a gente faz o bem por fazer o bem e por estar na nossa zona de conforto, cara. E assim, a gente pode fazer muito mais, a gente pode ir muito mais além. E a Gabi, nossa companheira Gabi Scali, ela coloca aqui que a empatia é inerente em nós, seres humanos, mas está enfraquecida. Hoje, a ciência busca incentivar a empatia e fortalecer o pensamento coletivo em nós. A ciência indo ao encontro do amor, né? E aí ela coloca como a empatia é sobre se colocar no lugar do outro, na perspectiva e na expectativa do outro, né? E a gente pensa como que essa questão do tríplice aspecto, da ciência, da filosofia e da religião, juntam num só aspecto, que é o amor. Igual a Gabi mesmo falou, né? Que a gente vê, né, desde do começo, né, lá da Grécia Antiga, o que os filósofos tentavam entender? O amor. O amor era uma das maiores discussões que eles tinham, né? Temos aí o amor para Sócrates, o amor platônico, e a gente tenta entender um pouquinho sobre como utilizar esse amor, né? Como que é possível a gente praticar a doutrina do amor, né? Exatamente. E sabe uma coisa que eu falo muito até com a galera da mocidade, e que eu acho que todos nós deveríamos repetir, como é que eu vou aprender a amar? Amando. Não tem outro jeito de aprender a amar senão na prática. Uhum. O amor é ação. Perfeito, Caio. O amor é uma ação. O amor é algo que se sente, sim, que a gente sente pelo outro, que a gente sente pela família, que a gente sente muitas vezes por atividades que nos enobrecem. Mas o amor é uma ação, saca? Ele é essa questão de nos fazer nos importar com esse outro, porque a gente começa a se importar com a gente. Então, quando eu entendo que eu sou um espírito encarnado e perfeito ainda, eu entendo que o outro também está nessa fase de evolução. Eu entendo que o amor ele é a resposta para todas as nossas ilusões e para todas as nossas dores, porque eu compreendo que o amor é realmente transformador. E isso não é só um discurso clichê que a gente ouve tanto. É algo real, sabe? Sim. Porque isso é tão perceptível
que eu lembro até de uma música do David Bowie com o Freddie Mercury, no Queen, Under Pressure. E ao final da música, aquela parte que eles estão dialogando entre si, eles falam, por que a gente não dá ao amor uma chance? Aí eles dizem, porque o amor nos faz nos importar com as pessoas no escuro da noite, o amor nos faz nos importar conosco mesmo, e a gente não quer isso. Em outras palavras, é isso que eles estão falando. Por quê? Por conta do nosso egoísmo. E eu Sim, acho que essa é uma coisa que a gente tem que trazer para a política. Que eu seja firme, que eu confronte sim, que eu combata o mal, mas que eu lembre que o amor é que é realmente a transformação, o caminho é melhor, sim, saca? Porque muitas vezes o que todo mundo está buscando de verdade é amor. sim, A população negra, ela quer o direito de ser amada como o branco é. Ela quer o direito de ser quem é, de viver a sua expressão, a sua cultura, sem ser oprimida por isso, por uma estrutura. A população LGBTQI+, a mesma coisa. Amar nas diversas formas de amar. E, no fundo, todo aquele que oprime, que faz mal, ele quer ser amado e quer amar. E muitas vezes ele supre essa ausência de afeto por si ou pelo outro com a violência, com o ódio. E aí, Jesus nos convida a compreender a complexidade desse ser. Porque se o amor é o anelo final, o objetivo final de toda a nossa evolução, somos fadados ao amor, a gente tem que compreender aquele que erra como um ser que precisa muito mais de amor do que apenas de repreensão. E isso exato. é política. Isso é ressignificar a nossa existência na Terra. Saca? Porque quando a gente para e reflete, até o mais desandado, quando percebe que é amado, já diria crioulo, dá um tempo. Dá um tempo. Cara, e assim, é exatamente isso. E para isso a gente tem que lembrar que nós somos seres eternos em busca do amor, né? A gente tem uma música dentro do movimento espírita que fala isso, né? Que a vida não cessa. E aí, cara, quando a gente pensa que somos seres eternos em busca do amor, a gente lembra que a gente é muito imperfeito ainda. Nós estamos no planeta de provas e expiações, né? Por enquanto ainda tentando evoluir. Cara, quem que é a gente para poder julgar o próximo? Quem que é a gente para poder julgar uma ação errada, né? O que que acontece? E muitas vezes a gente erra e mascara esse erro. A gente tenta passar por cima, a gente tenta deixar abaixo, né? Deixar na zona de conforto. E aí que tá o erro, né? O fato do erro, né? Porque aí a gente não vai se mudar, a gente não vai levar a reforma íntima, a gente não vai levar a essa questão de você sair da sua zona de conforto. Porque você pensar no próximo, ou você pensar na sua melhora, de ser menos egoísta, de praticar mais o amor, você já está tendo uma ação, que é a ação de você Exato. amar. Você já está pensando. Se você teve É esse isso. passo inicial, esse primeiro passo, já é a chave para você se mudar, se transformar, né? Exato. O amor, ele tira o peso da necessidade de ser perfeito agora, Sim. saca? Porque a gente se permite ser vulnerável. A gente se permite ser Errante. frágil, como a gente errante, porque percebe que não é perfeito, então a partir daí tira o peso de ter que ser. E aí, quando a gente faz isso, é que a perfeição começa a aparecer aos poucos ao longo das vidas. Porque a gente se reconhece limitado, a gente reconhece que está em evolução, a gente desenvolve uma humildade, a gente desenvolve uma vontade de ser melhor. Essa vontade nos impulsiona, nos potencializa, sabe? Na busca Sim. do crescer, ser melhor, de ser mais. E isso a gente expressa na arte, expressa na vida, na convivência, expressa de várias formas, porque o espírito ele é tão abstrato, é tão profundo que ele não cabe apenas no corpo, ele precisa transbordar, é achar canais de comunicação. E eu creio que esse também talvez seja, talvez não, com certeza é o dever do cidadão espírita também, porque Jesus fala: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então a gente começa a se amar.
a seguir ao próximo. Cara, é muito profundo isso, né? Cara, é profundo e assim, é aliviador, eu penso, né? Porque, assim, é um alívio a gente entender de verdade que a gente não é perfeito e que a gente está aqui para poder evoluir e para poder amar. Só que a partir do momento que a gente entende verdadeiramente isso, a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica parado, a gente estagna na nossa evolução moral e fala, não, é isso, eu fui criado para errar, eu tô errando e, infelizmente, é isso aí, acabamos por aqui, né? Você realmente ficar estagnado na sua opinião. Segue o E o baile. outro tipo assim, ok, beleza. E o outro caminho que você tem é de você pôr a cara a tapa e falar, nossa, eu sou ruim. Eu sou ruim, mas eu posso melhorar. Eu não vou medir esforços para isso. Eu acho que assim, o dever do cidadão espírita é ele ter essa consciência de que ele não deve medir esforços para poder melhorar. Mas para poder melhorar o quê? Meu próximo, o planeta, a mim mesmo, tudo isso. É tudo em consonância, não um sem o outro, né? Já está, exatamente, exatamente. A doutrina traz para nós que nós temos pilares, né? Nós temos algumas simples formações que fazem o nosso pensamento ser do jeito que eles são intrínsecos a nós e que eles devem ser intrínsecos a eles mesmos, né? Como, por exemplo, a ciência, filosofia e religião, que a gente já comentou aqui, o mesmo, o preceito de Deus, Cristo e caridade, né? Fora da caridade não há salvação. E fora da caridade não há o amor do Cristo. E fora do amor do Cristo não há o reino de Deus. Cristo traz para nós, ele deixa isso bem claro. E quando a gente entende verdadeiramente isso, que tudo isso é conectado, é intrínseco, e que a partir disso tem o nosso papel, que é fundamental, porque se a gente não tem esse estopim de querer melhorar, né, desse processo individual que a Clarissa colocou aí, se a gente não tem isso, a gente continua errando. A gente continua sendo menos cristãos, né? A gente não exerce o nosso dever. E assim, cara, quando a gente fala de um cidadão espírita, a gente sabe que cidadão tem direitos e deveres, né? Direitos todos nós temos, porque todos nós somos seres humanos. E deveres, cara, nós temos imensos deveres que a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia. E é bem claro, né, quais são os nossos deveres, né? De realmente tentar passar por essas situações com mais amor, com mais paciência, com mais benevolência, do jeito que o Cristo ensinou. E não é fácil, cara. Não é nem um pouco fácil. Cara, e a gente precisa de fé nesse processo, saca? Bota fé no amor. É um mantra que eu adotei desde do MES. Para quem não conhece, MES é o Encontro de Mocidades Espíritas lá do Espírito Santo. Minha raiz. Inclusive, botar fé no amor, sabe o que significa, cara? É a gente realmente acreditar, confiar que o amor, ele é a cura, mas também confiar em Deus, que acima de tudo é um Deus, que não desampara ninguém. A gente não é filho deserdado, a gente não é filho desamparado, a gente não está solto ao léu no universo para viver assim a vida e se vira, vocês que lutem. Não. Cristo quer que a gente lute sim, mas ele está aqui com a gente. Deus acima de Cristo está lá. Vem, meu filho. E nós temos uns aos outros, né? Uns aos outros. Exato. A gente tem que dar as mãos para trabalhar. Porque senão, exato, por que a gente estaria vivendo em coletivo? Não tem porquê. E o suportar-vos uns aos outros não é só tolerar uns aos outros. É cada um seu suporte para caminhar junto. Então eu queria trazer essa reflexão da fé, porque muitas vezes nesse momento de transição planetária a gente perde ela. E a fé é o quê? Senão a confiança em Deus. Então, por exemplo, quando você vira para mim, Dermes, e fala, vou te dar um presente daqui a 2 dias, eu confio. E por confiar eu tenho fé. E aí, a minha vida não para por causa disso. Eu continuo a viver. E daqui a 2 dias você vem me dar o presente. Então, essa fé trouxe uma esperança. Agora, coloca essa fé em Cristo.
Ele fala, olha, continua nesse caminho que você vai ter ajuda ao longo da vida e ao fim dela, dessa existência, você vai colher muitas coisas maravilhosas. Então, a fé é uma virtude ativa, ela gera esperança, que é uma virtude ativa. Ou seja, tudo passa, tudo que é matéria está fadado a passar, e ela dá um ânimo para que a gente possa trabalhar, ser caridoso, amoroso e transformador. E a fé, ela não é fé porque dizem que é para ter fé, como a gente falou no início da live, e é bom fechar isso. Sim, Ela é fechando fé mesmo. porque eu compreendo. Ela é fé porque eu compreendo. E eu vou compreender como se eu não amo. Como é que eu vou botar fé em alguém se eu não amo, sabe? Sim, Eu acho que essa é a exato. grande reflexão que a gente pode ter na nossa vida, sabe? E, assim, é com essa reflexão que a gente vai finalizando, né? A gente está aí no 1 minutinho restante para acabar a nossa live. Agradecer a todo mundo que esteve conosco aí durante todo esse tempo. Agradecer ao nosso amigo Jordão, do canal Obreiros da Luz, que foi, assim, uma conversa maravilhosa. Eu mesmo adorei. Passamos o tempo, assim, Foi mesmo. bem rapidinho. Tá, E para a gente iniciar, você faz uma prece de menos de 1 minuto aí para nós? claro, vamos ser SOS, simples objetivo. Isso é simples. Pai amado, de infinito amor e bondade, muito obrigado por podermos estar juntos nessa noite e conversar um pouco sobre política, um pouco sobre amor e nos empoderar enquanto cidadãos transformadores. Sabemos ainda há muito a andar, sabemos somos seres imperfeitos, mas o Senhor não nos desampara. Que possamos ter a coragem de seguir adiante apesar dos pesares. Que possamos ter a sensibilidade de sentir o teu amor nos encobrir e dar força para atravessar as dificuldades do cotidiano e da vida. Muito obrigado, Pai, por nunca desamparar e sempre nos abençoar. Hoje, agora e sempre, que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado, que possa iluminar a cada um de nós. Que assim seja.